Olá, pessoal. Estamos começando aqui a sessão de devolutiva do Acordo de Escazú, aguardando um pouco só todo mundo que está na sala de espera entrar. Já já começo, vou esperar só mais um minutinho. Já temos bastante gente na sala. Bom dia, Flávia. Bom dia. Você sabe se ficará gravado e disponível? A sessão está sendo gravada. Eu não tenho certeza se ficará disponível. Vai ficar disponível, Joara? Bom dia, a gente vai tentar, mas gravando a gente está. É porque eu estou preparando a notícia para o OMA, Ah, legal. da devolutiva, da sessão devolutiva. Mas se vocês também puderem, nesse sentido, Eu queria falar pedir para as conosco, pessoas falar... desligarem o microfone. Que alguém. Bem, então vou começar. Já temos bastante gente na sala. Vou me apresentar. Meu nome é Flávia do Amaral Vieira. Eu sou pesquisadora na Transparência Internacional, da Seção do Brasil. A gente faz parte do movimento Escazú Brasil. E hoje vou moderar essa chamada de devolutiva do Acordo de Escazú, essa sessão que vai apresentar os resultados da terceira conferência de partes do Acordo de Escazú, que aconteceu no Chile recentemente, em abril. O Acordo de Escazú, para quem não sabe, é o primeiro tratado ambiental da América Latina e do Caribe. Ele busca promover os direitos de acesso à informação, à participação e à justiça em questões ambientais. O Acordo de Escazú também é o primeiro tratado internacional a prever mecanismos específicos de proteção a defensores ambientais. E a gente sabe também que o acordo ainda não foi ratificado aqui no país. Essa sessão, então, apresenta os resultados da terceira conferência de partes, que aconteceu entre os dias 22 e 24 de abril em Santiago do Chile, e aprovou decisões importantes, como o Plano Regional para Defensoras e Defensores Ambientais e a transversalização da perspectiva de gênero. Nessa sessão, comentaremos essas e outras decisões tomadas na COP3, a participação do Brasil, e discutiremos perspectivas e os próximos passos. A sessão é organizada pelo Movimento Escazú Brasil e pelos representantes do público que estavam na COP. Eu vou apresentar um pouco como vai ser organizada. Eu vou passar a palavra primeiro para o Rubens Born, da Fundação Grupo Esquel, que vai apresentar uma introdução ao tema. Em seguida, passar para a Joara Marquezine, do Instituto NUPEF. E, em seguida, vamos ouvir também outras pessoas que estiveram na COP. Agradeço a participação de todos, bem-vindos. Quem quiser pode se apresentar também no chat, fiquem à vontade, e também podem colocar suas dúvidas. Ao final, a gente vai ter um espaço para discussão. E começando, então, eu chamo o Rubens, da Fundação Grupo Esquel, para apresentar a introdução ao tema. Obrigada. Flávia, muito obrigado. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação estar em mais essa roda de conversa sobre o Acordo de Escazú, para olhar as decisões da COP3 e ver o que nós do Brasil podemos e devemos ter com essas decisões, o que nós devemos. Eu vou pedir licença para quem já conhece o acordo, só para resgatar alguns elementos, assim a gente promove a inclusão participativa de quem ainda não conhece suficientemente o acordo. Quem não conhece, sugiro ler o acordo. Não dá para discutir sem conhecer o texto do acordo, que está disponível em vários idiomas no site da CEPAL. O acordo de Escazú, o nome oficial é um acordo regional sobre acesso à informação, participação pública, acesso à justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe. O apelido Acordo de Escazú é porque há uma praxe na ONU de que se dá o nome a um tratado com a cidade na qual ele foi concluído. Então, Acordo de Paris, lá em Paris, Acordo de Escazú, no distrito de Escazú, na capital da Costa Rica, São José. É mencionado, costuma-se dizer que esse acordo tem três pilares: os três direitos de acesso, acesso à informação, participação pública e acesso à justiça. Esses três direitos de acesso foram inicialmente formulados ou formalmente num acordo não obrigatório, que foi a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, lá na ECO 92, o chamado Princípio 10. E esse Princípio 10 foi a fonte de direito
para um primeiro acordo internacional legalmente vinculante, ou seja, com compromissos que têm que ser cumpridos, a Convenção de Aarhus, que envolveu países europeus e foi negociado em 98, né, na cidade de Aarhus, na Dinamarca, e depois, 20 anos depois, nós chegamos em Escazú, com uma negociação que começou formalmente em 2015, mas teve uma etapa de pré-negociação entre a Rio+20 em 2012 e 2014, que definiu metodologia e escopo do que ia ser negociado. É dito que, então, esse acordo tem 3 pilares, na verdade, considero 6 pilares. Os 3 direitos de acesso, a questão da proteção das pessoas, grupos e organizações que defendem direitos humanos em assuntos ambientais, e mais 2 pilares instrumentais também para a efetiva implementação do acordo, que é cooperação e fortalecimento de capacidades. Portanto, os 6 pilares tratam de instrumentos, de mecanismos, de meios com os quais a gente possa garantir o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, que também é mencionado no artigo 4 do Acordo de Escazú, ou seja, são instrumentos, acesso à informação, participação, a justiça, a proteção de defensores, cooperação, criação de capacidades, são estratégias, são instrumentos para a gente garantir o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. E nesse sentido, por serem instrumentos, eles são instrumentos de governança democrática, de participação, de transparência, né? Eu também costumo dizer que os desafios que nós vivemos na era da tripla crise ambiental, a crise climática, a crise da biodiversidade, a crise da poluição, que se associam à crise da pobreza, da desigualdade, da migração, do êxodo, como foi dito pelo relatório Nosso Futuro Comum, de mais de 30 anos atrás, da Comissão Brundtland, é uma crise civilizatória. E a crise civilizatória tem que ser enfrentada a partir de 3 dimensões, os 3Ds: direitos, democracia e dignidade. Dignidade como sinônimo de sustentabilidade, de qualidade de vida, que também, em outras palavras, está expressa na Declaração Universal de Direitos do Ser Humano, lá de 48, né? No artigo 25, no artigo 23, o direito à família, à saúde, à educação e assim por diante, né? O direito à informação, no artigo 19, o direito de participar das decisões governamentais, eu não me lembro se é o 20, 21 ou por aí. Então, o Acordo de Escazú é extremamente importante. O Brasil participou ativamente da sua negociação. Houve um intenso diálogo entre representantes da sociedade civil, não só brasileira, latino-americana e caribenha, que participavam das negociações com os diplomatas. Vários diplomatas brasileiros estavam nas sessões. Houve uma sessão em Brasília em 2017, também com bastante participação. E a participação da sociedade civil latino-americana e caribenha ajudou a definir alguns dos conteúdos do Acordo de Escazú, por exemplo, o próprio artigo sobre defensores e defensoras de direitos humanos em assuntos ambientais, ou na definição, no artigo 2 de definições de público, grupo vulnerável, do que é informação ambiental. O Brasil assinou em 2018, logo que o tratado foi aberto para assinaturas em setembro de 2018, e um dos motivos é que o Brasil já na época tinha e continua tendo, felizmente, não houve, felizmente não houve o completo desmonte do nosso conjunto normativo ambiental. Houve tentativa no período de 2019 a 2022, mas o Brasil assinou porque nós já tínhamos uma lei de acesso à informação ambiental de 2001, temos a LAI, a Lei de Acesso à Informação Ambiental, de uns anos depois. A nossa legislação ambiental, desde 1981, inclui a questão da participação em instâncias colegiadas. A primeira lei da Política Nacional de Meio Ambiente de 81 tem o CONAMA, no qual eu atualmente sou membro, mas nós temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselho Nacional de Saneamento, e assim por diante. Ou seja, as diferentes políticas setoriais ambientais incluem 2 dos 3 direitos de acesso. Acesso à informação, nós temos vários sistemas de informação ambiental que precisam estar melhor integrados e superar o déficit de implementação, e daí a importância do Acordo de Escazú, e temos instâncias de participação. O Acordo de Escazú
ele respeita a soberania nacional. Aliás, um dos princípios do Acordo de Escazú é o princípio da soberania de cada país sobre os recursos naturais. O Acordo de Escazú também não deve ser temido por ninguém, por qualquer setor político ou partidário, porque ao longo do seu texto o Acordo de Escazú vai dizendo, por exemplo, na questão, no aspecto de denegação de acesso à informação, de acordo com a legislação nacional. A própria lei estipula algumas regras de quando a informação não será liberada. Então, o Acordo de Escazú busca valorizar a legislação nacional e só será alguns seus dispositivos só serão aplicados na ausência dessa legislação nacional, respeitado o princípio também da máxima publicidade, da progressividade e da proibição do retrocesso, entre outros princípios. Cooperação e capacitação são importantes, porque não basta ter um bom texto de um acordo se órgãos públicos, agentes públicos não tiverem conscientes do escopo do conteúdo, e, nesse sentido, existe no artigo 18 de Escazú um comitê de acompanhamento e apoio à implementação, que é um comitê não contencioso, não punitivo, é mais de orientação à Conferência das Partes para ajudar os países a superar eventuais lacunas ou barreiras ou obstáculos à implementação do acordo. Esse comitê está aberto também a receber demandas não só de governos, mas da sociedade, para ajudar que os países que sejam parte implementem cabalmente, plenamente o Acordo de Escazú. Então, nesse sentido, é muito importante. O Brasil já tem vários elementos, como eu falei, no conjunto normativo. O Brasil também tem um desafio enorme, que é a proteção de defensoras e defensores de direitos humanos, né, em assuntos ambientais. Mas eu diria que o Brasil, em se tornar parte, quero mais uma vez aqui, não sei se tem parlamentares ou gente de assessoria parlamentar aqui, fazer um apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, ao deputado relator Amon Mandel, que o acordo está tramitando desde o ano passado na Câmara dos Deputados, que se aprove o regime de urgência para a tramitação. E eu, por vários motivos, não só pela responsabilidade internacional do país, agora com o G20, com a COP de Clima em 2025, mas frente a essas tragédias que nós estamos vendo, como a do Rio Grande do Sul. Se o Acordo de Escazú já tivesse vigente no país, segundo o seu artigo 6.5, as informações sobre ameaças iminentes ao meio ambiente e à saúde pública teriam que ser disponibilizadas imediatamente para que a população pudesse tomar as medidas que tiverem a seu alcance para minimizar danos e riscos. Lamentavelmente, em algumas situações, as autoridades sonegam as informações sobre a ameaça iminente. Então, o Acordo de Escazú, até por conta desse parágrafo, do 6.5, artigo 6, parágrafo 5º, ele nos ajuda a enfrentar a crise climática e minimizar danos. Então, ele se torna extremamente importante para o Brasil enfrentar a crise climática. Então, um apelo muito aos parlamentares e às pessoas de governo que apoiem a tramitação em regime de urgência e a gente possa, esse ano ainda, ter o acordo aprovado e, de certa maneira, então, a gente, como um país grande, responsável, com muitos desafios, ajudar na implementação das lições da COP3. Eu vou parar por aqui, que eu já falei demais, mas essa é uma breve introdução. Agradeço a Flávia, a Joara e aos demais participantes aqui da sessão. Obrigado. Muito obrigada, Rubens, que trouxe para a gente, então, a introdução ao tema do Acordo de Escazú, seus importantes aspectos e a necessidade da ratificação. Eu passo a palavra em seguida, então, para a Joara Marquezin, do Instituto NUPEF, e representante eleita do público, que vai apresentar, então, os principais pontos da COP3. Pode seguir, Joara. Obrigada, Flávia. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui e é um prazer organizar esse evento em parceria com o Movimento Escazú e os representantes eleitos do público. Eu vou pedir para o Edgar passar para o próximo slide. A ideia é que cada um que foi na COP3 ou que assistiu a COP3 de alguma maneira possa colocar os seus pontos de vista aqui para a gente fazer uma sessão dinâmica. Então, eu vou me ater a alguns pontos mais básicos, principalmente a decisão
referente ao plano de ação de defensores e defensoras de direitos humanos em temas ambientais. E aí, meus colegas que também estiveram no Chile ou que acompanharam à distância e que queiram falar, fiquem à vontade para me complementar. Eu acho que, não sei se vocês estão conseguindo ver o segundo slide, a gente está aqui com... isso, obrigada, Edgar. Mas a gente trouxe, então, um panorama, e acho que a primeira notícia da COP3 é que a gente teve uma ratificação a mais. Então, agora, temos que nos corrigir, somos 16 países parte dentro do Acordo de Escazú. Então, o Brasil ainda não é um país parte, mas a gente já tem 16 países e também chamar a atenção, como vocês estão vendo no slide, a situação da Colômbia. A Colômbia é um país que já terminou a tramitação no legislativo e agora está num processo judicial, num processo de decisão, esperando aí uma resposta da corte, que é o processo deles interno, para concluir essa ratificação e que a gente também espera que logo seja um próximo país parte. Eu chamo a atenção especificamente da Colômbia, porque eu sei que muita gente que está aqui vai acompanhar a COP de biodiversidade, né? Então, acho que já é legal a gente ir pensando nos temas de Escazú e na relação de Escazú com outros eventos, como pode ser a COP de biodiversidade ou mesmo a COP 30, né? Então, queria fazer esse reforço das situações. E também, eu sei que o slide está em espanhol, mas a gente está nesse evento produzido com o apoio dos nossos colegas latino-americanos e caribenhos, então a gente aqui, como solidariedade, dá para entender no portunhol, a gente vai tirando um pouco. Pode passar para o próximo slide, Edgar, fazendo um favor. Como o Rubens já bem comentou, diversas decisões foram aprovadas na COP, né? Eu trouxe aqui para vocês, então, as 6 decisões que foram aprovadas. Eu vou falar especificamente da 2, que eu acho que aqui eu acabei mais participando, mas meus colegas podem ou complementar essa ou falar outros aspectos. Acho que é interessante a gente ouvir o máximo de vozes possíveis. Então, essas 6 foram as decisões aprovadas. A gente tem uma decisão que apoia a implementação nacional do Acordo de Escazú, que cada país tenha o que eles chamam de hoja de ruta, né? Que é tipo um mapa, uma diretriz para implementar o Acordo de Escazú. A decisão 2, que é o Plano de Ação Regional sobre Defensores e Defensoras de Direitos Humanos em Assuntos Ambientais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Uma decisão sobre que cada país, seja ele parte ou país observador, tenha um ponto focal, ou seja, um ponto de contato em relação a Escazú. Aí a perspectiva de gênero, que foi uma decisão que foi muito construída com participação do público, né? A gente gostaria de um plano de ação de gênero na Acordo de Escazú, acabou não saindo, mas a gente tem pelo menos um primeiro pontapé, que é essa decisão de transversalização da perspectiva de gênero. Aí, a próxima reunião das conferências das partes, que é a COP, né, que a gente está chamando, ou seja, a COP 4, vai ser em abril de 2026, isso também já foi decidido. E em relação à eleição da mesa diretiva, o que isso significa, né? Para quem às vezes não está tão familiarizado, o Acordo de Escazú tem uma secretaria, que é a CEPAL, existe os países que são parte e existe uma mesa diretiva que vai preparando os documentos e as reuniões. Essa mesa diretiva é composta por 5 países, mais um representante do público, nesse caso é a Irene, e as mesmas pessoas foram reeleitas por um mandato de mais 2 anos. Pode passar, Edgar, fazendo um favor para o próximo slide. E aí, eu vou resumir, muito resumidamente, o plano de ação regional que a gente teve aprovado, então, nessa COP. Ele tem um prazo de 6 anos, e aí, desculpa pelo erro de digitação, ele vai de abril de 2024 até abril de 2030, e aqui alguém já pode
ressaltar, então, que a gente tem a Agenda 2030, então pensar também nesses prazos e nessas relações entre distintas agendas que atuam na perspectiva socioambiental. E o plano, ele tem a ideia de materializar o Acordo de Escazú. Então, dentro do Acordo de Escazú, a gente tem o artigo 9, que é o artigo referente à proteção de pessoas defensoras, e a ideia é ter 4 frentes de trabalho. Então, o documento aprovado, ele tem uma frente de trabalho de conhecimento, que fala principalmente da geração de dados sobre as ameaças, e acho que aqui tem bastante gente que trabalha com acesso à informação, então é uma perspectiva interessante da gente acompanhar. Existe uma frente de reconhecimento do trabalho dos defensores e defensoras, principalmente aí promovendo a importância e a conscientização do que é um defensor ambiental, qual a importância dessas pessoas para o meio ambiente, e aí uma perspectiva nossa também de combater a criminalização dos defensores e das defensoras, a perspectiva, então, de fortalecimento de capacidades e cooperação, que é uma frente que tem atividades voltadas principalmente à relação com o judiciário, com as forças de segurança, com as situações nacionais, e também ele tem uma perspectiva com o último frente de trabalho de apoio à implementação e revisão desse plano. Aqui eu vou frisar, então, que existiam outras propostas do público para acrescentar texto no plano de ação. Isso acabou não sendo aprovado. O plano de ação ele foi aprovado tal qual havia sido proposto. E essa é uma dinâmica que a gente não vê acontecer muito frequente, devo dizer, dentro da COP, né? Por um lado, eu fico surpresa, como pessoa que acompanha Escazú há bastante tempo, que a gente não teve nenhuma alteração no texto proposto pelo grupo de trabalho que fez esse texto, mas, por outro, eu acho que foi uma discussão muito positiva, né? As reuniões da COP foram todas abertas, transmitidas ao público, não teve reunião fechada, e agora a gente tem uma perspectiva de trabalhar a implementação desse plano, né? Então, obviamente, a gente gostaria que ele fosse com algumas coisas que a gente colocou, até pessoas desse grupo contribuíram para as recomendações que fizemos. Elas não foram incorporadas, mas a gente tem aí uma possibilidade de trabalhar na implementação. Então, acho que eu destacaria isso, Flávia, né? Do quanto, ainda que o Brasil não seja parte do Acordo de Escazú, a gente está lutando pela ratificação e vamos lutar sempre, mas para a gente já ir acompanhando e já tomando essas referências do plano de ação sobre pessoas defensoras e defensores também para o GT Salles Pimenta, para as outras ações que estão sendo tomadas aqui. Para quando a gente ratificar, isso está em linha com o que já está acontecendo no cenário regional. Então, com isso eu termino. Acho que se o Edgar ficar à vontade para fechar os slides, para as outras pessoas poderem falar com mais liberdade, e a gente fica à disposição aqui no caso de dúvidas ou comentários. Obrigada, Flávia. Obrigada, Joara. Então, seguindo nossa programação de apresentação dos principais pontos da COP3, eu chamo a Fernanda Martins Dias, que é chefe de Divisão de Estudos e Entendimentos de Acesso à Informação da CGU. Fernanda, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Como eu disse no início, infelizmente eu não participei da COP3, mas a Marina, que é a minha chefe, ela participou e a gente conversou bastante. Eu tive no seminário da semana passada, na reunião da rede. Então, a respeito da COP3, o destaque principal que a Marina me passou seria justamente a participação do público, das pessoas que foram da sociedade civil organizada, que isso acabou possibilitando uma maior voz do Brasil no encontro, né? Eu lembro do nome da Joara, de ter visto, e tinham vários outros, eu vou
provavelmente estão aqui, me desculpem, então, a gente, na condição de observador, né, mas lutando internamente aí pela ratificação, o papel da CGU nesse contexto é um pouco consultivo, né? A gente já vinha preparando uma nota técnica, né, desde há um tempo, é, fazendo a análise mesmo dos termos do acordo em relação à nossa lei de acesso à informação, né, para apresentar aquilo que precisa ser adaptado, aquilo que já pode ser aceito imediatamente, né, e a gente vai submeter assim que aprovada, porque também vieram algumas alterações depois da reunião da semana passada e da COP3, a gente vai encaminhar isso para o Congresso, e o nosso papel, infelizmente, fica assim limitado a essa instância enquanto CGU, né? Então a gente vai mandar pedir essa urgência, demonstrar essa urgência, mostrar que existem condições de atendimento da ratificação, né? Mas a gente sabe como é o processo legislativo no Brasil, a gente sabe que é difícil, as engrenagens giram devagar, então, novamente aqui, eu acho que a participação popular, a sociedade civil organizada, e aqui eu como cidadã, né, eu fora do contexto da CGU, eu acho que a gente realmente tem que fazer essa pressão, tem que estar trazendo isso para os meios de comunicação, tem que estar abordando isso. São questões seríssimas, como o Rubens e a Joara falaram, essas questões que poderiam evitar incidentes que nós estamos passando agora, ou essa questão dos ativistas, que é muito, muito comum, infelizmente, no Brasil, né, especialmente na região amazônica, né, e que a justiça não chega ali direito, a polícia não chega ali direito. Então, inclusive, alguns mecanismos que foram interessantes demonstrados no seminário, que tinha o cruzamento de informações dos crimes com a localização das delegacias. Então, vários instrumentos, né, que a gente pode estar usando junto com esse plano, né, com essa ratificação do acordo. E então, novamente destacar, vamos, parabéns, em primeiro lugar, para todos que estão trabalhando por essa aprovação aqui no Brasil. A gente vê, a gente fica realmente muito feliz de ver jovens, mulheres e representantes de diversos. Oi. Ficou sem áudio, um pouquinho. Porque apareceu que o host me mutou, acho que eu estou falando demais. Mas então, eu vou fechar aqui. Então, destacar novamente essa questão da participação social. Nós vamos, com certeza, estar encaminhando para vocês quando a gente tiver essa nota técnica também, para conhecimento e para saberem também que a gente fez esse movimento. E, no mais, a gente continua integrado à rede, mesmo que de uma forma, tipo, a rede em geral, mas mesmo sem a ratificação, mas a CGU está bastante comprometida com a questão ambiental. É uma área nova dentro da CGU, essa Secretaria Especial para a Lei de Acesso à Informação, que a gente acha que é um avanço, inclusive, né? A gente já tratava disso antes, claro, mas agora a gente tem uma área para estudos e para criar realmente jurisprudência, por assim dizer, e facilitar, né? E acelerar, né? O acesso à informação. E vamos estar atentas aos desdobramentos. Qualquer coisa, a gente está à disposição também. Muito obrigada, Fernanda. Para a gente, como Movimento Escazú Brasil, é bem importante contar com o apoio da CGU também. E dando seguimento, então, eu chamo o Bruno Pacífico, do Comitê Chico Mendes, para continuar, então, apresentando os principais pontos da COP3. Bruno, pode seguir.
Bom dia a todos, todas e todes, né? Primeiro eu queria pedir desculpa, a Ângela não vai conseguir participar porque ela acordou muito mal hoje, então ela não vai conseguir entrar, né? Mas eu queria trazer dois pontos, né, que o Comitê Chico Mendes esteve participando. Um desses pontos foi a consulta da Rede de Líderes para Ativistas e Defensores Ambientais, né, que é o LIDEM, né, que está sendo puxado pela Global Witness, né? Então, né, foi um evento paralelo, né? Então, foi uma atividade muito importante, né, também para a construção desse processo que está sendo feito, né, onde tivemos consultas de várias outras organizações da América Latina também nesse evento, e o comitê esteve junto lá também fazendo sua contribuição. E o outro, e aí é um ponto até negativo, foi mesmo de acesso às atividades, né? Teve um momento da atividade da Mãe Terra, né, da Pachamama, e a gente não conseguiu acessar a sala onde ia ter a conferência da Pachamama, né? Eu não sei se era por conta de capacidade da sala ou porque a gente não tinha uma credencial específica para aquela sala, né? Então, acho que o evento mais importante, assim, né, de escala, o movimento social não conseguiu acessar, nem todos os movimentos sociais conseguiram acessar essa sala, né? E aí a gente teve até um protesto lá, os seguranças tentaram lá, né, ficar com que a gente não gritasse, né? Mas isso foi até um ponto, né? Um ponto ruim, né? Porque a gente está falando de acesso, né? E a gente não teve acesso a uma atividade, né? Mas eu acho que foi a primeira vez também que o comitê também esteve presente em uma COP, né, de Escazú, né? Nós participamos já da COP do Clima, que é uma COP, né, muito maior, mas foi bem diferente, inclusive até nas dinâmicas, né, das atividades, né? E é isso. Muito obrigada, Bruno. Então, também mando melhoras para a Ângela. E seguindo, então, chamo a Alice Piva, da Injuves. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Alice Piva. Eu sou uma das coordenadoras do Encontro de Juventudes por Escazú. Além disso, eu também tenho esse papel de champion, né, como jovem embaixadora do Ator do Escazú. E eu queria falar para vocês um pouquinho da perspectiva das juventudes, né, de como foi a COP para a gente. E, enfim, a gente sempre sentiu, desde a COP passada, enfim, movimentos que tiveram de juventudes depois da primeira COP, a gente sempre discutia nos nossos espaços, né, de troca e tal, que havia uma necessidade muito grande de ter um espaço para se capacitar as juventudes a incidirem, a compreenderem em profundidade o que é o Acordo de Escazú. A gente sabe que tem muitos jovens que fazem defesa ambiental, fazem ações de cuidado com a terra, que promovem os direitos de acesso em questões ambientais aqui na América Latina, mas ainda existe uma dificuldade grande de se interconectar de uma maneira mais íntima, né? Essas questões todas com o Acordo dos Escazú. E a gente entende que isso é benéfico e necessário não só para impulsionar o acordo, mas também para impulsionar essas ações que são feitas pelos próprios jovens. Então, fico muito feliz que a gente conseguiu organizar pela primeira vez o Encontro de Juventude Espírito Azul no final de semana antes da COP, lá em Santiago. Nós conseguimos reunir 50 jovens de 16 países da América Latina para falar sobre o Acordo do Escazú, para fazer capacitação, fortalecimento de capacidades, para a gente conseguir se conhecer também, né, formar redes humanas, e foi tudo super bonito. Em paralelo a isso, também houve um evento de juventudes organizado na Pré-COP, né? Um eixo de infância, adolescentes e juventudes organizados na Pré-COP da sociedade civil, que foi aquela que aconteceu no dia 19 e 20, organizada pela FIMA e tudo mais. Esse eixo da Precop teve o apoio da Unicef, foi também super bacana. A gente conseguiu enfim, compor uma declaratória em um tempo recorde
E isso foi bem legal porque essa declaratória fez com que fosse possível que a juventude se colocasse, né, nos momentos lá no plenário onde era possível que a sociedade civil tivesse uma fala. E aí, quando a juventude falava, a gente sempre estimulava para que as pessoas falassem pontos da sua declaratória que tivessem a ver com aquele painel que estivesse sendo discutido no momento. Então, a gente conseguiu ter algumas colocações bem importantes, bem bonitas. E também a gente conseguiu articular para fazer uma declaração geral de juventudes, um comentário geral, que foi declarado lá no plenário pelo Daniel Valdovinos, que é o champion, né, o embaixador, jovem embaixador do México, mas que foi coescrito por diversas pessoas, diversos jovens, de uma maneira bem representativa. Então, eu fico bem feliz de a gente ter conseguido ter uma primeira incidência, né, uma primeira presença articulada, preparada e tudo mais. Acho que foi uma primeira experiência, então existem ainda várias pontas que amarrar, né, nesse processo. E espero que a gente consiga ter um reconhecimento, né, da CEPAL mais profundo nesses processos de juventude, um maior apoio e tudo mais, para que essa incidência ela possa, de fato, tá intimamente ligada, né, aos próprios processos que a CEPAL tá coordenando, está levando adiante agora. E em relação à participação do Brasil, acho que a gente pode falar que eu, pessoalmente, me senti um pouco... Eu gostaria de ter visto mais incidência da parte do governo brasileiro. Acho que foi uma participação um pouquinho morna e a gente podia ter enfim, conseguido declarações um pouco mais contundentes do governo, né, falando que realmente está buscando ativamente a ratificação do Acordo de Escazú, quais são os passos que o governo está tomando, né, para apoiar ou acelerar a ratificação. A gente sabe que é uma responsabilidade do Congresso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o governo pode incidir nesse processo para tentar, enfim, apoiá-lo, acelerá-lo. E a gente não escutou isso do governo brasileiro, então para mim foi um ponto bastante negativo. E eu espero que daqui para frente nós consigamos ter uma conversa um pouco mais próxima, né, com o Ministério das Relações Exteriores, enfim, com algumas outras secretarias e espaços do governo federal que estejam, enfim, ligados a esse processo, para a gente ver como é que a gente pode impulsionar isso de uma forma mais firme. Acho que talvez seja essa palavra. Espero que a gente consiga ser mais firmes daqui para frente. Um abraço. Muito obrigada, Alice, trazendo para a gente então os desafios, né, que a sociedade civil brasileira enfrenta com a posição brasileira do governo. Eu chamo então a Selma Gomes, da Oxfam, também para participar com a gente. Oi, gente, boa tarde, bom dia. Estou aqui tenho que sair daqui a pouco numa outra reunião, mas eu queria só dar um depoimento que um pouco eu não consegui acompanhar tudo online, né? Online é difícil, né? A gente está acompanhando, né? Bom mesmo é no presencial. Mas o que eu achei positivo foi a participação das mulheres, pelo pouco que eu consegui ver, mulheres indígenas, muitas vozes de mulheres eu ouvi, acho que não à toa, porque saiu esse resultado de ter uma perspectiva de gênero transversal, que eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? E aí eu acho que a gente sempre também, no Brasil, não tem como falar de gênero e não falar de raça, né? Então a gente pode aprimorar, né? Porque assim, não, né? Uma coisa que não está muito, os indicadores sociais mostram isso, né? São as mulheres negras que estão com os piores indicadores. Então a questão de gênero, quando vem para cá para o Brasil, a gente tem que também puxar essa questão de raça. Eu acho que é muito importante. Mas eu achei bonito, né? E adorei a fala da Joara no final. Achei que ela fez uma fala muito emocionante, muito síntese, né? Do que foi, né? Eu que não estive lá tive um resumo muito bom ali do que foi para o Brasil, a importância. Então, acho que foi ótimo o movimento, os casos do Brasil, as organizações estarem presentes, marcar presença, mesmo sem estar sendo, né? Sem ter ratificado. Mas é só ponderar que eu ouvi muitas vozes indígenas, muitas vozes de mulheres, e achei muito bom esse resultado, né, de ter o plano aprovado e a questão, né, de na próxima vai ter esse olhar transversal de gênero, e aí eu acho que o Brasil pode contribuir com essa questão de gênero e raça, né, do combate ao racismo, que isso é transversal também, né, e o combate às desigualdades também, como sempre, né, que está tudo junto, conectado, interligado. Mas é só isso mesmo, é só essa contribuição. E vou ficar aqui até às 11. Obrigada. Obrigada, Selma. E passando, então,
dos últimos programados. Se alguém esteve em Escazú e também gostaria de falar depois, pode mencionar no chat, na COP. E chamo, então, a Elza Santiago, da Articulação de Mulheres Brasileiras, Coletiva de Justiça Socioambiental. Bom dia. Vou falar pouco porque já me sinto contemplada nas falas. É, mas eu achei assim super importante a gente estar lá, entendeu? E eu vibrei porque eu acho que eu era a única feminista que estava lá em Escazú. Ninguém, pelo menos ninguém que eu reconhecesse do movimento de mulheres. Isso é muito importante, né? E também tinha mais gente do Brasil. Isso me alegrou bastante. Eu acho que a partir das próximas COPs ou dos próximos eventos, nós estaremos mais atuantes, né? E continuo cobrando a participação do Brasil, que é super importante, principalmente das mulheres negras, quilombolas, ribeirinhas, amazônicas, mulheres, né? Mulheres e feministas, né? Porque, pô, pelo amor de Deus, não chamar o movimento feminista para um negócio desse, nós somos a maioria quase que em tudo, né? E é isso, né? Gostei muito da fala da Joara. Acho que avançamos, né? Avançamos. E eu espero que a gente também avance aqui no Brasil, né? Porque o negócio está meio enroscado ainda. E continuo dizendo, a gente precisa de mais comunicação, a gente precisa de mais informação, as pessoas precisam de mais informação sobre o processo desse caso, porque isso vai garantir a vida da gente no futuro do planeta. E é isso, um beijo bem grande para vocês da organização dessa live, tá? E muito obrigada por me receberem lá. Também teve a reunião de ONU Mulheres, né? Onde a gente garantiu a questão da equidade de gênero dentro do Escazú. Quer dizer, foi um processo bem legal, que avançamos bastante, né? Mas ainda continuamos na luta, entendeu? Nós, mulheres negras, quilombolas, ribeirinhas e, acima de tudo, nós, mulheres feministas da articulação de mulheres brasileiras. Obrigada. Muito obrigada, Elza. Encerramos, então, as apresentações previstas. Queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário. Esse é o momento para o debate agora, estamos abertos ao debate. E quem tiver interesse pode reagir levantando a mão ou colocando pergunta no chat, que eu posso ler também. Fiquem à vontade. Doris Vasconcelos, pode fazer essa pergunta. Bom dia, paz e bem, aqui da Rede Eclesial Panamazônica Brasil. Primeiro agradecer toda essa devoluta, né, que é importante a gente ir acompanhando o processo, já que a gente já vem acompanhando há um bom tempo essa caminhada nossa como Brasil para a ratificação deste acordo, e diante do que a gente escutou e do qual vocês compartilharam, né, é emergencial e urgente uma mobilização, uma articulação para que realmente seja ratificado em nosso país esse acordo. E aí, então, eu faço uma pergunta: quais seriam os próximos passos dessa mobilização popular social para pressionar aqueles que têm a competência de exercer e executar esta ação, para que assim o Brasil faça parte das partes que constituem o Acordo de Escazú e a COP4, né, que se virá futuramente? Obrigada, Doris. Passo logo a palavra para a Luciana Souza Oliveira e depois a gente retorna para os participantes. Luciana, nós não estamos te ouvindo. Ei, bom dia a todos. Sou Luciana, sou representante da Comissão de Atingidos por Barragem, macros atividades, né, de mineração. Nesse momento estou representando a Rede Vozes Negras pelo Clima, que é uma rede de 11 mulheres, né, negras que vivem em seus territórios, fazendo incidência pela crise climática. A minha pergunta vai muito de encontro à questão, né, do recorte de raça e gênero, né? Eu vi várias pessoas de movimentos falando da participação de mulheres. A gente está
nessa luta, né, de conquistar pela racialização de dados, trazer o recorte de gênero, raça, de diversidades também é muito importante. Nós estivemos na COP e foi, foi visto assim, né, que foi a maior delegação de uma COP. Segundo os nossos cálculos, mais de 55% eram mulheres. E daí, a minha pergunta vai muito de encontro a isso, né? Por que ainda para nós, como o Brasil é signatário, é tão difícil para o Congresso fazer essa ratificação do acordo? A gente já tem leis, né? Como é que é? Acho que é o Márcio, né? O Márcio foi o que primeiro apresentou, trouxe muito essa fala dos incisos, né? Do que nós temos aí. O Rubens falou muito das leis, falou de toda essa questão, e nós que estamos nessa ponta, que trabalhamos com movimentos sociais, que estamos dentro, né, desse cosmo cenário que é a luta pelos direitos ambientais, sofremos isso na ponta, né? Então, o que ainda falta, politicamente falando, para que o Brasil ratifique o acordo, para que a gente possa, de fato, ter alguma segurança quando colocamos os nossos corpos nessa luta? Obrigada e muito grata pelo convite. Obrigada, Luciana. Nós também temos uma pergunta aqui no chat da Doris, que é: e como interligamos também como incidência na construção do Plano Nacional de Políticas de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, que está sendo organizado pelo GT Salles Pimenta a pedido do STF? Aqui eu vou deixar livre também para os participantes, quem quiser responder, pode responder. Quem quer começar? Rubens, pode começar. Isso, eu vou começar, depois a Joara ou mais alguém pode me complementar. Acho que a Doris e a Luciana comentaram sobre a questão de ratificação. Então, alguns esclarecimentos. No sentido popular, ratificação envolve o Congresso. Do ponto de vista técnico, jurídico, a ratificação é um ato exclusivo da Presidência da República, antecedido por uma etapa que é dispositivo constitucional. O Congresso tem que aprovar o tratado, né? A aprovação do tratado pelo Congresso não obriga o presidente a ratificar, porque é um ato discricionário. Então, nós estamos nessa fase agora, que é uma fase do Legislativo. No Legislativo tem o procedimento normal, passar a mensagem com o tratado foi encaminhada pelo presidente Lula em maio do ano passado. A primeira comissão pela qual ele passa é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, CREDEM, e ali está a mensagem com o acordo de Escazú. Se essa comissão aprova o recebimento da mensagem, ele é transformado no que é chamado PDL, Projeto de Decreto Legislativo, e esse projeto, no trâmite normal, passa por outras comissões: Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para ir depois ao plenário da Câmara. Processo similar, aprovado na Câmara, vai para o Senado. Aprovado no Senado e tendo sido aprovado na Câmara, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, publica o decreto legislativo, dizendo: faço saber que o Congresso Nacional aprovou o Acordo de Escazú. A partir daí, é um ato discricionário, ou seja, sem prazo para o presidente fazer a ratificação, que é mandar uma mensagem para a ONU dizendo: estamos ratificando o Acordo de Escazú. Então, um dos desafios que envolve o legislativo é o desconhecimento ainda imenso, eu diria, na sociedade civil brasileira e nas autoridades do que seja do Acordo de Escazú, da sua importância, digamos, do que o Brasil já tem como base. Nós falamos uma história de participação em política, participação da sociedade em políticas socioambientais, acesso à informação, temos legislação. Então, é preciso dizer que o Acordo de Escazú não assusta o nosso conjunto normativo, que nós já temos experiência de sobra e que podemos avançar, aprimorar não só essas normas, essa experiência. O trâmite normal pode ser abreviado na Câmara dos Deputados se for aprovado um regime de urgência. O pedido do regime de urgência já foi apresentado por alguns parlamentares, por 3 coalizões, e depende somente de uma pessoa, do presidente da Câmara dos Deputados. Um regime de urgência no Senado também dependerá do presidente do Senado. Então, o que nós temos que fazer nesse momento, além
divulgação, levar o Acordo de Escazú para as nossas alianças, redes, MST, CUT, centrais sindicais, processos que estão participando no G20, é mostrar para a sociedade em geral a importância desses direitos, dos 6 pilares do Acordo de Escazú, para a democracia ambiental brasileira, para a justiça social e ambiental. E, ao mesmo tempo, a gente fazer, usando as várias estratégias, pressão sobre os parlamentares, cada um ligando para o seu parlamentar, visitando, contactando a base parlamentar do seu estado, da sua unidade federativa. Nós já fizemos em março desse ano, se não me engano, em março, uma carta que foi assinada por mais de 150 organizações, pedindo, digamos, a atenção do Congresso e da Câmara dos Deputados, especialmente para o Acordo de Escazú. Nós dirigimos carta também às autoridades do Poder Executivo, porque o deputado relator, com alguma razão, depende muito dele, mas também depende de uma sinalização do Executivo, à sua base parlamentar, à sua liderança no Congresso, dizer, olha, o governo tem interesse, não basta, como a Alice Piva falou, que uma autoridade, um representante do Brasil na COP fale isso, se internamente o governo também não sinalizar isso mais fortemente para a sua base parlamentar. Então, nós precisamos de campanhas de conscientização em geral e, sobretudo, pressão sobre o Congresso. O Comitê Gestor do Movimento Escazú está pensando, nós temos conversado, o grupo de incidência, em fazer audiência pública em algum momento, usar a virada parlamentar sustentável para esses processos. Há outras medidas possíveis, mas eu acho que é, sobretudo, cada uma de nós e cada um de nós levar para a sua rede, para a sua aliança, por meio onde está inserido o conteúdo de Escazú, a importância desses instrumentos de democracia ambiental para as nossas diferentes lutas. Eu paro por aqui, espero que isso seja feito logo, e eu diria, politicamente, nós temos uma janela muito curta de oportunidade. Nós temos até a COP de Clima o ano que vem, né, que o Brasil está na vitrine, né? Esse ano o Brasil está na vitrine também com a realização do G20 no Brasil, e, portanto, o fato do próprio governo dizer que o Brasil voltou ao cenário internacional com liderança, com responsabilidade, implica, por política e moralmente, o Brasil e o Executivo e o Legislativo aprovar com urgência o Acordo de Escazú. É isso. Joara, também juntando mais uma pergunta aqui no chat para você, como o Movimento Escazú Brasil está organizado e como se faz para participar? Obrigada, Flávia. Obrigada a todos e todas pela presença. Acho que tem o Fernando Meloni está aqui, da Reteps, a Débora está aqui do Artigo 19, e eu fiquei pensando muito na pergunta da Doris, né, de próximos passos, e no comentário do Rubens quanto ao conhecimento. A gente que trabalhou com a LAI, a gente sabe o quanto a LAI ficou desconhecida por muito tempo, né? Até a gente ter um fato político, como foi a história do sigilo dos 100 anos, e aí aquilo virou uma popularidade, né? Do chá revelação, e eu fiquei pensando, falei, gente, a gente trabalhou tanto para divulgar a LAI de tantas formas e nunca conseguiu, assim, que fosse uma coisa que estivesse na boca de todo mundo, das pessoas defendendo a LAI, falando de sigilo, o quanto foi naquele momento eleitoral. E aí eu fico pensando muito nisso, né? O quanto a gente vai, ou como a gente vai virar a chavinha do Acordo de Escazú, talvez não ser tão popular quanto foi a LAI, mas ser mais conhecido, porque realmente é um tema muito difícil, né? A gente fala Escazú, as pessoas falam Iguaçu, ou fala, alguma coisa de clima. Não, é um acordo diferente, mas pode ajudar clima. Então, acho que a gente ainda tem quase uma primeira etapa aí de conscientização e de apoio de promoção mesmo, porque acho que até a pressão sobre os parlamentares ela vai ser maior se as pessoas souberem do que estão defendendo, né? Ou souberem cobrar sobre uma coisa, para a gente não ficar nessa primeira página, né? Porque se a gente falar, precisamos do acordo de Escazú, mas talvez não soubermos muito de que se trata ou como defendê-lo, aí a gente cai numa página quase de desinformação muito fácil, né? E alguém fala, porque vai prejudicar o comércio ou vai ser contra a soberania, aí para aí, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Então eu fico pensando quando a gente vai conseguir fazer essa mobilização, ou como a gente vende, no bom sentido da palavra, de uma forma mais fácil.
Então, isso é uma pergunta que eu jogo para todo mundo aqui, para a gente realmente pensar juntos e juntas nessas possibilidades mesmo de difusão. E aí, em relação à pergunta do Paulo, e até um comentário da Elza, que também está aqui, sobre a carta, o movimento Escassu, ele é organizado, então, por pessoas que estiveram acompanhando o Acordo de Escassu no seu início. A gente tem, então, uma página no Instagram, quem puder ajudar a divulgar é super bem-vindo, porque não temos patrocínio, nem algoritmo, nem nada, então é uma mobilização que depende mesmo das pessoas aqui. E você pode participar tanto desses eventos, então tem pessoas aqui que não são necessariamente do Movimento Escassu, mas ajudam na promoção do acordo. Então, a gente tem essa dinâmica de o mais colaborativo possível, ainda que formalmente algumas pessoas não consigam se engajar tão diretamente. Acho que não é necessário, né, falar, não, sou do movimento para a gente estar junto nessa por parcerias, mas existe um procedimento para entrar que é através da indicação de uma das organizações que já fazem parte, né? Então a gente tem esse cuidado, porque infelizmente a gente também tem algumas pessoas ou algumas organizações que querem fazer parte, mas que não necessariamente querem ajudar, e a gente tem esse cuidado de trabalhar com pessoas e com parceiros que querem promover o Acordo de Escassu. Então, é um pouco essa resposta, não sei se é a melhor resposta, Paulo, e desculpa por isso, mas eu acho que é isso. Quem quiser ajudar o Acordo de Escassu, a gente está aberto a contribuir, seja sendo membro ou não do acordo. E aquelas pessoas em que a gente sente que não tem tanto essa missão, por assim dizer, a gente também tem o cuidado de evitar, pela própria imagem do movimento e pela própria pauta, né? Porque, infelizmente, aventureiros e aventureiras existem em todos os lugares. Então, acho que eu falaria um pouco nessa linha e, por favor, o pessoal do movimento me complimente. Muito obrigada, Joara. Temos mais uma pergunta no chat, acho que eu vou passar lá para o Rubens, que é: Rubens, poderia repetir as comissões do Congresso por onde passa a aprovação do tratado? Sim, ó, começa na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da Câmara dos Deputados. Todo tratado internacional começa tramitando na Câmara dos Deputados. Nessa comissão, como uma mensagem, vocês vão lá, mensagem, acho que é 209 de maio de 2023. Aprovado, ele muda a categoria, o apelido, e vira PDL, Projeto de Decreto Legislativo. Eu não sei qual é a ordem, mas são 3 comissões. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a de Finanças e Tributação. Alguns perguntariam, mas por que Finanças e Tributação? Porque ela avalia se a implementação do tratado, qual o ônus que trará ao Brasil. Porque o artigo 49, inciso 1º da Constituição, ele estabelece que cabe ao Congresso Nacional aprovar acordos internacionais que impliquem ônus para o Brasil. Pode ser um ônus econômico, financeiro ou algum outro tipo. Então, por isso que passa pela finança, e depois pela Comissão de Constituição e Justiça, e aí vai para o plenário. Tem um caminho rápido que é ir direto ao plenário, mas depende do presidente da Câmara dos Deputados. Aprovado na Câmara, vai para o Senado. Eu não me lembro, eu lembro quais são as comissões no Senado, mas se for pelo trâmite normal, certamente terá a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Constituição e Justiça no Senado, né? Eventualmente, salvo engano meu, poderia ter um processo rápido com uma comissão mista do Congresso Nacional, né? Já houve casos que a tramitação foi rapidíssima, e eu cito esses casos. Em 1994, há 30 anos, já 2 anos depois da Rio 92, as convenções de clima e de biodiversidade assinadas na Rio 92 iam entrar em vigência e o Brasil ainda não tinha ratificado. Era uma vergonha que o país anfitrião não tivesse ratificado as convenções da Rio 92, né? E havia uma explicação, teve o processo de impeachment do Collor, a entrada do presidente Itamar Franco e assim por diante. E houve um acordo de lideranças partidárias e numa única sessão
de lideranças partidárias, as duas convenções foram aprovadas. Então, há precedentes de uma tramitação ultra urgente, mas isso depende de um acordo político, um acordo que, obviamente, o executivo tem que ajudar a costurar. É muito bom. No chat também a Adriele Precoma comentou que se essa ela perguntou se essa explicação consta de algum material de informe do Escazú, mas deixou como sugestão para materiais informativos, também com uma pequena síntese do que repassaram aqui da última COP, que eu acho também uma excelente sugestão, né, para a gente pensar em divulgar isso também como material visual, né? Em materiais, aí também pediu sugestão de materiais para indicar como a sociedade civil pode somar. E eu passo também para o Paulo Lima, que também tem alguma pergunta ou comentário. Obrigada, Paulo. Obrigado a vocês. Sou da Viração Educomunicação de São Paulo. A gente está organizando um encontro nacional, Juventudes, Participação e Comunicação, agora em agosto. Queria saber qual a disponibilidade que onde vocês têm, sobretudo a Alice Piva, e né, trata da questão da juventude, de participar de um evento como o nosso, que vai ser organizado junto com o SESC lá em São Paulo, até para trazer essa pauta no nosso encontro nacional. Talvez seja uma possibilidade, a gente tem que conversar ainda com os outros organizadores, mas eu acho que é legal a gente ver essas parcerias, né? Obrigado. Rubens, obrigado pela essa tua riqueza de fonte histórica, isso que é legal, esse intergeracional, né? Você tem muita da história para nos ajudar, isso é muito lindo. Muito obrigado, agradecido. Alice, quer fazer algum comentário? Acho que eu agradeço bastante o interesse, Paulo. Deixei meu e-mail aí no chat para a gente poder seguir conversa. Viu? Um abraço. Flávia, eu só adicionaria que o Rubens é um jovem de 70 anos também, se o Paulo quiser a companhia. É jovem há mais tempo, né, Rubens? Exato. Você aumentou minha idade agora. Ah, não, é Olá, nossa idade. É isso. Espero. Tem que comer muito feijão ainda para chegar no nível do Rubens e do Joara e ver muito não, por mas aqui. a gente brinca pelo espírito, né, Rubens? Mas eu tenho certeza que a Alice nos representaria muito bem, mas nada impede de mais gente poder acompanhar, seria ótimo. E obrigada pela proposta. Flávia, eu queria só responder em relação ao comentário acho que foi a Adriele, se você não se importar. Pode responder, pode responder. Obrigada. Eu acho que, para falar a verdade, Adriele, a gente tem pouco material em português, sendo bem honesta. A gente tem algumas coisas no nosso Instagram, no movimento, e acho que a gente precisa sim trabalhar mais essa parte de comunicação, mas nos falta recursos humanos e financeiros, assim. Mas tem um documento, tem um vídeo, desculpa, que é uma aula que a gente fez ano passado, que era um aulão. No Acordo de Escazú estive eu, estive a Alice e um outro pessoal, que talvez possa ser uma referência, não em relação à COP, mas até a gente produzir um outro material, talvez seja a coisa mais visual que a gente tenha. E a gente tem alguns outros materiais aí, mais de forma escrita, sobre textos do Acordo de Escazú também, que a gente pode preparar um compilado e enviar para todo mundo que se inscreveu no evento por e-mail, mas a gente agradece a sugestão e estamos com isso na cabeça. Acho que essa seria a melhor resposta. Obrigada, Joara. Temos mais duas perguntas. Vou ler primeiro a do chat, depois passar para a Maia. Agora chegou mais um comentário aqui, mas primeiro é do Maxwell Rodrigues Pinto. Como está a mobilização da divulgação do Acordo de Escazú nos territórios dos comitês de bacias hidrográficas? Eu passo para a Maia e depois continuo lendo do chat. Oi, gente, boa tarde. Aqui é Maia, sou da Justiça Global. Bom, a Justiça Global faz parte do comitê do Grupo de Trabalho Salles Pimenta, né? Depois de todo um processo, né? É bom lembrar que Salles Pimenta leva esse nome, né, em referência à decisão da Corte
Interamericana, que impôs que o Brasil criasse um espaço para discutir políticas públicas voltadas à proteção de defensores de direitos humanos, e Salles Pimenta era justamente um advogado que atuava na Amazônia, né, na região amazônica, defendendo trabalhadores do campo, relacionado à questão especialmente da reforma agrária, né? Então, e a gente, uma pesquisa que a Justiça Global fez com a Terra de Direitos, na última pesquisa que a gente fez, levantando dados sobre violência contra defensores, mais de 80% dos casos de violência contra defensores era justamente na questão de terra, território e meio ambiente, né, que na nossa perspectiva essas pautas estão integradas, né? Então, a gente vem aproximando o debate, acho que nos últimos anos, eu diria, assim, ficou impossível a gente discutir a questão ambiental sem pensar nos territórios, né? E aí falar de territórios é falar das comunidades, das pessoas que estão nesses locais. Bem, e aí no grupo de trabalho as atividades estão ocorrendo, né? Na última semana, nas últimas semanas têm sido feitos debates com os atores convidados para falar sobre cada tema, então, criminalidade na Amazônia, enfim, uma série de outras coisas. Na semana passada, finalmente, né, depois de quase 8 anos de espera, o Conselho Deliberativo do Programa de Defensores foi recomposto, né, ele tinha sido destituído em 2016, esse desmonte se aprofundou em 2018 e desde então não havia mais assim participação social ativa. E a nossa expectativa, na verdade, assim, em relação a Escazú, é sempre mencionado, né? A gente também fala de protocolo Esperança, mas que o Escazú, na verdade, aprimore, né? Aprofunde e faça parte dessa contribuição, né, nessa construção dessa política pública, que a proposta do GT Salles Pimenta é justamente ser esse espaço para poder discutir e formular as políticas públicas voltadas para defensores de direitos humanos, ambientalistas e comunicadores, né? São direitos humanos em assuntos ambientais e comunicadores. Então, acho que alguém tinha perguntado sobre o GT Salles Pimenta, eu não sei se eu pude responder, mas é um pouco por aí. Acho que a Justiça Global, né, como parte integrante desse grupo de trabalho, está super aberta. Nossos canais estão à disposição para quem quiser também trazer contribuições, trazer sobre situações, né, trazer sobre questões. Acho que tem um desafio enorme, né? A gente viu de advocacy mesmo, de incidência, por parte dentro no cenário no Congresso, que também, mesmo diante dessa crise que ficou agudizada, digamos assim, ficou evidente, né? Eu acho que com essa tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul, mas não sei o quanto que isso pode contribuir para incidência, para que esse debate avance no Congresso. E aí eu queria aproveitar e deixar essa pergunta assim, para as companheiras e para os companheiros aqui, assim, se há uma avaliação de que, diante desse cenário, né, esse debate fique mais urgente, né, dentro do Congresso para avançar na ratificação aqui. E aí, reforçar que, assim, mesmo que o Brasil não tenha ratificado, acho que as organizações, o acompanhamento da sociedade civil brasileira tem sido importante desde o começo, né? A Joara está acompanhando, teve um papel, entre outras pessoas, né, brasileiras, que tiveram um papel fundamental no processo o Rubens também, né, desde o começo. Acho que é importante a gente dizer que a participação da sociedade civil brasileira, a gente não precisa esperar, né, que o Brasil ratifique para que a gente esteja atuando internacionalmente, porque esses movimentos a gente tem visto que eles são simultâneos, né? A gente age lá fora, age aqui dentro, tem que fazer tudo ao mesmo tempo para que uma coisa vá aprimorando a outra, porque é assim que a gente consegue as coisas, na base
É um pouco de grito, é um pouco de trabalho de formiguinha também. Eu espero que eu tenha respondido. Obrigado, Maia. Alice? Obrigada, Flávia. Eu só queria fazer um comentário relacionado ao que estou vendo muitos pedidos no chat sobre materiais de comunicação e tudo mais. E eu acho que também fica um convite do Movimento Casa Brasil para que vocês, através das suas próprias organizações, possam colaborar com a gente, né, esses materiais. A gente está mais do que disposto a auxiliar vocês a desenvolverem materiais, cartilhas, produtos de comunicação que, enfim, ajudem a disseminar o Acordo dos CASU para pautas específicas, como o caso dos territórios, dos comitês de adaptações hidrográficas e tudo mais. A gente super pode ter uma conversa para identificar que material podia ser esse e ajudar a co-desenvolver. A gente, né, precisa de mais braços, né, para ajudar a difundir o que é o Acordo dos CASU, e eu acho que todo mundo que está aqui tem interesse em participar nisso, sendo ou não já parte do movimento. Então, fica aí esse convite, enfim, para vocês ajudarem a gente com essa tarefa e também somarem os esforços de comunicação. Abraço. Muito bom, Alice, e passo direto para a Andréa Camurça. Vocês me escutam? Sim. Escutam? Tá. Então, bom dia. Eu sou Andréa Camurça, eu sou do Instituto Terra Mar. E nós fazemos parte, né, da coordenação colegiada do Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, né, aqui no Ceará, né. E aí a gente considera... Oi? Alguém está com o microfone aberto. Tá, então queria trazer alguns elementos aqui a partir do que a gente vive no Ceará, né, e enfatizar da importância que é esse acordo, né, diante do contexto, né, que nós vivemos aqui, né, assim, a situação dos defensores de direitos humanos que estão sobre essa pauta, estão cada vez mais sobre ameaças, né, só para que vocês tenham uma ideia. Hoje nós temos 105 defensoras, pessoas, né, defensoras de direitos humanos, incluídos no programa de proteção, e dessas 105, 68 pessoas estão com a pauta socioambiental, né? Então, e isso tem populações indígenas, e que são as mais afetadas, inclusive Luciana colocou há pouco, né, no chat, justamente que houve, inclusive, uma denúncia junto ao Andréa, seu som está travando um pouquinho. Está falhando. Por conta da ineficiência, inclusive, assim, O som da Andréa está falhando. Ela saiu. Eu vou pedir para ela colocar no chat também a pergunta, quando ela voltar. A gente tem mais uma pergunta no chat, e depois eu acho que a gente vai encerrar pelo horário também, e passar de volta para os últimos comentários dos participantes. A pergunta era da Kátia Izaguirre, desculpa que eu tinha perdido ela no início, ela estava mais para cima, que é: nos debates dos países que já ratificaram o SCASU, aconteceram avanços nas definições de estratégias de proteção de defensores? Por exemplo, foram criados protocolos de gênero, redes de autoproteção? Vou liberar para mais uma pergunta aqui da Beatriz Vidal, e em seguida, então, eu volto a palavra para os participantes da mesa. Obrigada. Sou eu, Andréa, tá? Porque a Beatriz
também está acompanhando, né? Então, assim, eu queria enfatizar da importância que a gente vive numa situação assim, muito difícil para os defensores de direitos humanos que estão com a pauta ambiental aqui no Ceará. Assim, inclusive, sexta-feira, nós tivemos a presença do GT Salles Pimenta, né, que veio fazer essa consulta. Mas é isso, assim, só para vocês terem ideia, hoje, assim, as ameaças são as mais diversas, né? Então, assim, por exemplo, dessas 68 pessoas que estão com a pauta socioambiental, 80% está na zona costeira do Ceará. Só de povos indígenas, são cinco etnias que estão sobre ameaça, e a ameaça ela tem se complexificado com o crime organizado, né? Então, assim, e não é só e aí os grupos armados, né? Não só das facções, mas também, né, da polícia, da milícia, né? Então, enfim, é uma situação muito grave, e nós entendemos, inclusive, nesse diálogo aqui no Ceará, e mencionamos a questão do acordo, né? A gente trouxe isso na mesa, né? Durante a consulta que houve, né, um primeiro momento como audiência, né, uma audiência pública, né, da gente já ir fazendo essa mudança, assim, como que, né, assim, tem um momento da ratificação, mas também, por exemplo, do Plano Nacional de Proteção, mas o que é possível já ver, né, a gente pressionar a nível estadual, a nível nacional, para que, inclusive, os programas passem já a incorporar as dimensões que estão, por exemplo, no acordo, né? Então, assim, das mudanças elas já irem sendo incorporadas nas ações e na prática, inclusive, né, dos programas nos seus planos de trabalho, né? É isso, assim, queria enfatizar que nós temos, inclusive, essa denúncia a própria Defensoria Pública da União fez essa denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o povo Tapeba, que está em extrema ameaça, e que a gente não está vendo uma resolução, inclusive a nível federal e estadual. É isso, obrigada, desculpe ter me alongado. Obrigada. Então, eu vou retornar a palavra aos participantes da mesa, que também podem fazer seus comentários finais, para a gente encerrar essa sessão de devolutiva respondendo aos últimos comentários. Quem quiser começar? Acho que a gente pode ir na ordem, talvez o Rubens começa. Tá sem microfone, Rubens, está desligado. Obrigado. Então, os mais jovens primeiro, como se diz, né? Outro dia fiquei encantado, lá no evento da CGU, que eu fui chamado eu e outros fomos chamados de ETs, melhor do que ser chamado de dinossauro, embora o filme ET é anterior à existência de vocês, é um filme de 82, mas muito simpático aquele ser que vem aqui e conquistou corações. Então, eu acho que é isso, e acho que a Maia estava falando. E todos nós estamos aqui lembrando uma música de juventude, da minha juventude, a primeira juventude, Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Caminhando e cantando, assim vamos. Então, acho que a gente tem que caminhar e cantar esse casu em todos os espaços. E eu pego a pergunta, não sei quem fez, se foi a Maia ou alguém, de comitês de bacia, os territórios de bacia hidrográfica. São dezenas de comitês de bacia no Brasil, mas esse é um exemplo que eu falei de usar, não só que as leis setoriais de política ambiental, recursos hídricos, têm 2 dos 3 direitos de acesso previstos no Acordo de Escazú. A Lei da Política Nacional de Recurso Hídrico, 97, instituiu o Sistema Nacional de Gestão de Informações, Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos e um Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E no artigo 26 da Lei 9433, fala que tem que ser descentralizada a obtenção e a produção de dados e informações, tem que ter uma coordenação unificada, articulada do sistema, e o acesso aos dados e informações tem que ser garantidos a toda a sociedade. Eu estou destacando isso porque é uma lei
que tem déficit de implementação, assim como a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, do sistema de saneamento, mesmo o evento semana passada estava discutindo o acesso à informação e democracia ambiental. Nós temos deficiência na implementação das leis. O pessoal aqui do artigo 19 deve conhecer muito mais do que eu, mas então esse é um espaço onde a gente tem que estar mais presentes, né? Tem que levar o Acordo de Escazú para os comitês de bacia e dizer, olha, Escazú ajuda a implementar a lei da Política Nacional do Recurso Hídrico e as políticas estaduais. O que eu citei, o próprio texto do Acordo de Escazú, e eu dei o exemplo do artigo 6 ou do artigo 5, sempre fala de acordo com a legislação nacional, ou seja, Escazú não vai atropelar a legislação nacional que for avançada nesses termos. Então, eu acho que é o nosso espaço, o nosso momento de caminhar e cantar com Escazú é ir nos comitês de bacia. Certamente alguns, eu sei que durante a pandemia eu falei para 2 ou 3 comitês de bacia, na nossa estratégia que era de divulgar Escazú. Não sei hoje em dia, hoje, final de maio, metade de maio de 2024, como é que está, mas sim é um espaço que a gente tem que estar mais presente com Escazú, assim como outros espaços. E eu lembro aqui, eu acho que o pessoal do artigo 19 e de outras entidades aqui presentes estão acompanhando a sessão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está apreciando uma demanda feita, não me lembro por quais países, tentando relacionar a questão de emergência climática com direitos humanos. Há um pedido de várias ONGs da América Latina e Caribe que a Corte, nessa sessão, antes de emitir seu parecer, a sua opinião consultiva, considere Escazú. Por coincidência, ou não meramente coincidência, esta semana a Corte Interamericana está tendo sessões em Brasília e na semana que vem em Manaus, audiências públicas. Acho que alguns colegas nossos vão estar presentes em Manaus, e essa semana é 20 a 24, então, em Brasília e depois em Manaus, para apreciar essa demanda sobre geração de uma opinião consultiva. Haverá sessões online depois, mas nós temos que ocupar todos os espaços possíveis e levar Escazú. E eu acho que a gente não pode se cansar disso por mais que às vezes a gente seja chamado de ET, meio estranho no ninho, mas a gente tem que levar essa mensagem para todos. Então, agradeço a atenção de todos e todas, e eu coloquei 2 links, 2 textos meus mais recentes, mas estou à disposição de compartilhar outras informações. Obrigado. Obrigada, Rubens. Seguindo, Joara. Obrigada, Flávia. Acho que o Rubens já fez assim o apanhado geral. Eu realmente só agradeço a todos e todas pela participação e reforço que o movimento e os representantes do público estamos à disposição para dialogar sempre e difundir o acordo no máximo de espaços possíveis. Então, acho que é isso. Obrigada. Algumas pessoas já saíram, mas Bruno, Alice, Fernanda, Elza, quem quiser comentar algo, pode falar agora, fazer o encerramento, os comentários finais. Deixa eu falar rapidinho, então. Primeiro, agradecer por vocês me receberem aqui, pela paciência, porque eu estou substituindo a Marina, né? Mas é uma coisa que já sai um pouco do contexto. A gente, como CGU, a gente vai estar fazendo essa parte do trabalho de fazer a orientação técnica, né? De encaminhar isso, né? Para o Congresso, mas a participação do público e a divulgação ela é muito fundamental, porque o Congresso é formado de pessoas a quem a lei ambiental geralmente afeta. A gente sabe que existe um peso político grande do agro e tal. Então, de dentro do Congresso, não vai ser muito difícil esse movimento, essa roda girar no curso natural. Isso vai sendo empurrado, né? Então, quanto mais opinião pública souber e quanto mais a gente puder trazer luz para isso e trazer
os corações também, né, do público, maiores são as chances de fazer com que isso se desenrole. Mas o trabalho de vocês, eu queria realmente destacar novamente que a sociedade civil organizada, que é o que eu tive contato no evento passado e estou tendo contato hoje, é realmente muito potente. E eu fico muito feliz. Espero poder contribuir. Estou às ordens. Obrigada. Falou eu. Obrigada a todos, obrigada, Joara, obrigada, Rubens, obrigada, Rubens. Mas uma coisa eu digo, falando de Congresso Nacional, a gente ainda tem uma caminhada grande, a não ser que aconteça, a não ser que eles, sei lá, talvez na Rio+20, no G20, né, um grupo grande de mobilização, sei lá, eu acho que tem que acontecer alguma coisa, porque eu realmente me preocupo com essas bancadas aí, depender do parlamento, né? Mas contando com a gente, com a sociedade civil e bastante divulgação, acho que a gente já caminhou bem e vamos caminhar mais ainda, tá? Outra coisa, eu vi aí um monte de endereços, mas assim, eu queria ter acesso a uma carta, a carta que vocês mandaram, escreveram, para a gente poder estar pressionando aqui os nossos parlamentares de estimação. Eu acho que seria extremamente importante. Porque, vez por outra, a gente vai em Brasília, faz umas andanças por lá, pode sair entregando, conversando e essas coisas. No mais, muito obrigada, Joara, bom parto, tudo de bom, tá? E você também, meu Rubens. Um grande abraço. Sigam. Alice? Obrigada, Flávia, outra vez. Fico muito feliz, pessoal, da gente ter esse momento. Acho que, enfim, eu sempre me sinto muito contente quando a gente tem esses espaços para dialogar de forma ampla e, enfim, trocar percepções, trocar figurinha e projetar, né? Sonhar junto que pode ser esse movimento para finalmente a gente conseguir a ratificação do Acordo dos Casou aqui no Brasil. E é bem importante para dar força mesmo, né? Às vezes a gente sai meio decepcionado de alguns passos, a gente sai meio cansado de outros. Mas é bem legal saber que esse casal é uma coisa muito maior do que qualquer um de nós e muito maior do que o próprio Movimento Casal Brasil. E, enfim, eu fico feliz da gente ter essa troca. Um abraço. Bruno? Eu fico feliz também, né? Essa atividade, mas eu queria fazer uma provocação. Todo final de ano, o Comitê Chico Mendes realiza a Semana Chico Mendes, de 15 a 22 de dezembro. Até lá, a gente espera que o acordo esteja ratificado, né? Mas eu acho que a gente poderia pensar alguma atividade também do Movimento Escazú dentro da Semana Chico Mendes, né? Que esse ano são 80 anos, né? Se Chico tivesse vivo, fariam 80 anos, né? Então, acho que estou falando em maio, porque a gente sempre começa a fazer o planejamento da Semana Chico Mendes em junho, né? E aí eu queria trazer essa provocação, se a gente consegue também realizar uma atividade do Movimento Escazú dentro da Semana Chico Mendes, que esse ano vai ser muito importante. Não que os outros anos não sejam, mas esse ano é 80 anos de Chico Mendes. É isso. Excelente, Bruno. Muito bom convite, né? Quero agradecer a presença de todos que ficaram até agora. Teve uma sugestão no chat da gente tirar uma foto, que eu acho uma ótima sugestão. Alguém quer fazer um comentário final, antes que a gente faça a foto? Aí podem ainda abrindo suas câmeras, quem quiser participar. Várias carinhas aqui. Deixa eu... Vou fazer um print aqui, quem quiser também tirar no celular. Obrigada, gente. Fazer aqui. Tá, feito. Obrigada, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até agora.
e continuamos nos falando, né? Sigam a gente no Instagram, tem os e-mails também aí no chat para continuar a comunicação e seguimos. Muito obrigada. Boa tarde para todos. Bom Boa almoço. tarde, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada, tchau. Flávia. Um beijo para todo mundo. Bom café da manhã no Acre. Melhoras para a Ângela. Sim. Tchau, grata, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada a todos vocês. Tchau, até mais. Obrigada. Edgar, obrigada.